contínuo da taxa de juros, tá? Não uma função como essa. Essa aqui não é uma função contínua, né? Quando a taxa de juros vem caindo, se ela cair um pouco abaixo disso, bum, a demanda primária vai descontinuamente para cá. A maneira como a gente passa de um caso descontínuo para um caso contínuo é através da agregação. Ou seja, a ideia é de que cada pessoa na economia tem uma condição de demanda por moeda como essa, só que as pessoas na economia, elas diferem em duas magnitudes. Primeiro, elas diferem a respeito de qual é a expectativa que elas têm a respeito da taxa de juros, tá? E se elas diferem expectativas, isso quer dizer que esse limiar vai ser diferente para cada pessoa. Okay? Então, se eu tenho diferentes expectativas de qual que vai ser a taxa de juros para o próximo período, isso quer dizer que cada pessoa, na sua cabeça, tem uma conta diferente a respeito desse patamar crítico. Então, por exemplo, se eu tiver uma pessoa que tem uma expectativa aqui em cima, tá? O IC dela vai estar aqui, portanto, para qualquer taxa de juros abaixo desse valor, ela já vai para a moeda. Então, quando eu tenho várias pessoas com diferentes expectativas de taxa de juros, eu começo a tornar essa curva um pouco menos drástica do que isso que está aqui quando eu agrego para todo mundo. Okay? Segundo, então essa é a primeira heterogeneidade. A outra é que as pessoas diferem no seu nível de riqueza. Tá? Então, para cada pessoa da economia, você vai ter um nível de riqueza diferente. Tá? Tendo um nível de riqueza diferente para cada pessoa, esse pulo vai ser diferente para cada pessoa. Aí eu posso ter uma pessoa como essa, depois eu posso ter uma outra pessoa que tem um nível de riqueza muito baixo. Tá? Então, se essa pessoa tem um nível de riqueza muito baixo, mesmo que ela tenha a mesma expectativa, a curva de demanda por moeda dela agora vai ser dessa forma, por exemplo. Ok? E assim por diante. Então, quando tem divergências, tanto nas expectativas quanto na riqueza, eu começo a tornar no agregado, né? Ou seja, quando eu faço a soma dessa demanda de todos os indivíduos, começa a tornar essa curva mais contínua. Tá? Até que um número grande de pessoas, tá? Você tem uma curva bem contínua. Exceto numa situação que eu vou falar provavelmente na próxima aula, que é a situação que eles chamam de armadilha da liquidez. A armadilha da liquidez é uma situação que a taxa de juros de hoje já está tão baixa que há quase que um consenso entre todos os agentes de que ela só pode subir. Tá? Então, exceto, né, para esse extremo, tá? Quer dizer, eu imagino que possa haver divergências nessas expectativas e aí isso vai tornando a curva mais e mais contínua à medida que a gente vai agregando trabalhos individuais. Tá bom? É dessa forma que a gente vai da demanda individual subordinada como essa, tá? Uma demanda de moeda para toda a economia contínua na taxa de juros. Tá? Então, no agregado, né? Vai ser uma função contínua, né, da taxa de juros. E a ideia dela ser contínua é essa, né? Primeiro, né? Cada pessoa, né, eu imagino que possa ter uma expectativa diferente a respeito da taxa de juros, né? As pessoas divergem. Né, com relação a IE. Então, cada pessoa tem uma expectativa diferente, portanto, aquele corte, o valor do fluxo não crítico, né, que provoca, né, o saldo vai ser diferente para cada pessoa, e as pessoas também diferem com relação ao seu nível de riqueza. Com relação à riqueza. Tá? Então, à medida que eu vou agregando
pegando pessoas diferentes, tá? Eu vou tornando aquela curva mais e mais suave. Então tá, então isso é um case. Mais à frente, acho que é no capítulo 8, vocês vão ter uma outra explicação para essa relação negativa, né, da juros de moeda. Vai ter uma explicação do Tobin, James Tobin. Tá? E a explicação de James Tobin é assim, ele olha para um problema de alocação de portfólio, onde os ativos existentes na economia, tá, eles diferem, né, tanto no seu retorno quanto, né, no seu risco. Aí então, ele introduz esse elemento de risco associado a um ativo, e aí ele tem um resultado. Eu não vou explicar para vocês agora, é provável que vocês estudem esse resultado do Tobin, né, em micro, que é um resultado que vem de escolha sobre incerteza. Isso aqui é uma aplicação de teoria do consumidor. Então, vocês terão uma aplicação de teoria do consumidor em que eu tenho um consumidor tomando decisões hoje a respeito, né, de quanto consumir no futuro. Tá? Essa decisão é sujeita à incerteza por conta de coisas como essa, por conta de coisas como, né, uma taxa de juros no futuro que eu não sei qual é. Tá? Então, esse tipo de situação, a gente diz, né, para citar esse tipo de situação, a gente diz que o sujeito, né, está tomando uma decisão, está fazendo uma decisão de escolha, né, de quanto consumir, num ambiente de incerteza, tá? Ele não tem todas as informações. Okay? Então, vocês vão estudar esse tipo de problema em micro. Tá? Então, é um cara que tem que decidir quanto que ele consome hoje, quanto que ele consome amanhã, só que ele não tem todas as informações. Okay? Uma aplicação desse tipo de problema está, né, em alocação de portfólio, que foi o problema que o Tobin estudou. Tá? Então a ideia do Tobin é assim: ele tem uma economia com diferentes ativos, tanto moeda, por exemplo, moeda, ativos, e esses ativos, eles têm não só retorno diferente, né, como essa história que eu contei aqui, mas eles também podem ter riscos diferentes. Então as características do risco podem ser distintas. E o resultado que tem nesse tipo de problema é de que se os indivíduos forem, né, na literatura a gente chama de avessos a risco, então a decisão dele vai ser sempre ter um portfólio de ativos diversificados. Ou seja, você nunca vai ter um caso como esse. Se os agentes são avessos ao risco, tá, a estratégia ótima de alocação de portfólio é ter um pouquinho de cada tipo de ativo, tá? Ao invés de concentrar tudo num único ativo. Tá? Então esse é o resultado do Tobin. Ou seja, o Tobin ele vai gerar individualmente um indivíduo, tá, um portfólio diversificado, ou seja, não vai ser um portfólio do tipo 0, 1 como esse aqui. Tá? E portanto, o próprio indivíduo, né, os indivíduos já vão ter uma função de demanda por moeda que vai ser contínua na taxa de juros. Tá? Então essa é a diferença, né, da teoria de Tobin do que Keynes fez. Tá? Então o Tobin vai ter um portfólio diversificado, ou seja, o cara vai ficar com um pouquinho de moeda de títulos, e essa diversificação vem do fato, né, de que ele é o que a gente chama de avesso ao risco. Então tá, isso acho que é feito no capítulo 8, né, desse livro de Marx. Aqui está, então, demanda por moeda nesse ambiente, né, de escolha sobre certeza. Esse modelinho rendeu um Nobel do povo. Né? Então, o Nobel ganhou o prêmio Nobel de Economia por conta, né, desse modelo. Então, uma história engraçada assim, que quando o Nobel foi anunciado pelo prêmio Nobel, jornalistas, né, foram lá perguntar para ele, que dia, né, que você ganhou o prêmio Nobel e tal. Aí ele queria explicar de uma forma intuitiva essa coisa de que
é ótimo você manter um portfólio diversificado. Aí, os jornalistas, ele falou, ó, pensa numa, você quer carregar ovos de um lugar para o outro, então a estratégia ótima é não colocar todos os ovos numa única cesta. Você pega, distribui os ovos em várias cestas e você carrega os ovos de um lugar para o outro. Aí a manchete do jornal foi essa. Netommy ganhou o prêmio Nobel de Economia porque disse que você não deve carregar todos os ovos em uma única cesta. Foi a manchete do jornal. Como o cara ganhou o Nobel. Sempre eu, mano. Então, esse é o ponto a respeito de demanda por moeda de juros. Deixa eu falar um pouco, né, do outro pedaço, né, que é demanda por moeda como meio de troca. Tá? Então, vamos falar agora de demanda por moeda. Ele tem a referência, né, é a economia clássica, que a gente chama, né, de economia clássica. A ideia da teoria quantitativa da moeda, tá? Associado à teoria de economia clássica, era de que existe uma relação, né, estável, né, entre a quantidade de moeda de uma economia, tá, e a sua renda nominal. Essa é a ideia da teoria quantitativa, né, uma relação estável. Essa que era a ideia da teoria quantitativa da moeda. Então, isso é chamado de QMI, né, quantidade de moeda da economia. Tem aquela expressão que a gente consegue ver igual a P, I. Onde lembra, né? Quer dizer, P é o nível de preços, Y é a quantidade real de produto, então o produto dos dois dá o produto nominal da economia. Tá? Então P vezes Y é o produto da economia, né, em termos nominais. Então, na teoria quantitativa da moeda, existe essa relação, tá, entre a quantidade de moeda da economia de M e o seu tipo nominal, de Y, e esse V é uma constante, né? Por isso que é uma relação estável. Então, V é uma constante, é de velocidade de circulação da moeda. Então, V é uma constante positiva.
que é a ideia? A ideia de ver, como o próprio nome sugere, ela mostra, em média, quantas vezes R$1 da economia, quantas vezes a quantidade de moeda da economia tem que circular para que ele consiga negociar todo o PIB. Então imagina assim, imagina que o PIB de uma economia, sei lá, seja R$100, tá? Eu tenha R$10 em dinheiro. Tá? Então esses R$10 que eu tenho, tá? Ela em média tem que rodar 10 vezes, né, para que eu consiga efetuar todas as